gente. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Jesus, porque Ele permite que a gente esteja aqui juntos. E certamente Ele vai tocar nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente entenda ou perceba ou sinta alguma coisa que a gente precisa para prosseguir a vida de forma melhor, mais feliz. Agradeço também o convite da casa, muito me honra. E vindo para cá, viajar para um lugar é interessante porque a gente vai construindo na nossa cabeça e pensando. E eu vim pensando que em quantas palestras vocês já estiveram, quantas vocês já ouviram, né? Esta vai ser mais uma. E aí alguma coisa surgiu na minha mente dizendo que não, que esse encontro vai ser único. Nunca mais vai ocorrer deste jeito, porque nós não somos iguais. E isso me alertou para a questão de que conforme a gente vai fazendo muitas vezes a mesma coisa, elas vão ficando comuns, né? Então assim, a gente levanta da cama todo dia há décadas, né? E parece que é mais um dia. Não, não é mais um dia. Nunca aconteceu aquele dia. Nunca. Ah, eu vou lá trabalhar, já faz 30 anos que eu vou. Não. Não é? Nunca você foi trabalhar naquele dia. Vou encontrar tal pessoa. Você nunca encontrou aquela pessoa daquele jeito. Aquele pensamento, aquele sentimento. Então, eu acho que a gente precisa se alertar para como cada momento é sagrado, como cada momento é importante, único. E eu acho que isso é alguma coisa do que Jesus quis nos dizer quando Ele disse que Ele estaria conosco através dos tempos. Quando Ele diz que todos os lugares são sagrados, porque tudo é criação do Pai. E aí, vendo as imagens belíssimas aqui, antes de começar, né? Quantas belezas nós temos nesse mundo que é de provas e expiações. E talvez o que a gente precisa é trocar de olhos, né? Para ver isso que está aqui a toda hora, o tempo todo. Mas cada vez é único. Então hoje, nunca aconteceu hoje. Esse encontro com vocês, do jeito que vocês são, do jeito que eu sou, esse contexto, a presença da espiritualidade, a presença do Pai, nunca aconteceu. Então, não por minha causa, tenho certeza disso. Mas por nós todos e pela presença dele, hoje é um dia extremamente importante. Esta é uma hora extremamente especial. E muita coisa pode acontecer dentro de nós agora, durante esse encontro. E eu queria convidar a todos, eu acho que o Pai nos convida para que a gente esteja talvez atento, talvez aberto, talvez disposto ao que vai acontecer neste encontro. Combinado? Eu acho que o Mário não contou, mas eu descobri que eu não sou mais palestrante. Eu sou conversador. Eu gosto muito de conversar. E eu acho meio chato ficar falando aqui uma hora. Acho mesmo. Porque quando vocês falam, fica tão diferente, fica tão rico. Porque é muita gente contribuindo, é muita gente colocando, é muita gente presente de verdade. Então, eu vou ler essa palestra que chama-se O que te perturba, porque eu quero saber o que perturba vocês. E aí eu convido quem quiser contar o que está te perturbando para nós, sem entrar em detalhes pessoais, né? Sem necessariamente se expor. Quem quiser. E aí eu peço licença para dar minha opinião. E eu não falo que é a opinião da doutrina, porque quem sou eu para falar em nome da doutrina, né? Mas a minha opinião,
baseado no que eu entendo da doutrina, no que eu uso para a minha vida, eu tento usar, eu vou dar minha opinião e, evidentemente, pode ser aproveitada ou não. Vamos tentar? Essa acho que é a 30ª vez que eu faço com esse título. O que te perturba? Alguém quer nos contar? Que lindo! O que te perturba? Eu quero ficar quieto. Você quer ficar quieto? E não te deixam ficar quieto? Não é a pessoa que perturba? Minha mãe. A sua mãe te perturba? Ele respondeu bem discretamente assim: as mães têm que perturbar isso. É a tarefa delas. Quando você tiver uns 30 anos, você vai concordar comigo. Antes a gente não concorda. Não é? Obrigado. Viu? Ó, alguém começou já. Alguém mais? Quer nos contar o que te perturba? Oi. Medo. O medo do quê? São muitas coisas, né? Vírus, depressão. Medo de viver. Olha, nós geralmente temos medo de tudo, não é, gente? Dá uma insegurança, né? Medo de acordar, medo de não acordar, não é? Medo de errar. Eu acho que a gente não devia ter medo de errar. O medo, esse medo assim, porque existem, evidentemente, a gente sabe, existem medos muito úteis, né? O medo do animal feroz, né? O medo de cair, o medo de comer algo estragado, são medos que nos protegem. Aliás, é para isso que ele serve, para nos proteger. Mas quando ele passa dos limites, aí ele faz sofrer. Aliás, tudo que passa dos limites indica um desequilíbrio, indica que alguma coisa está fora do eixo, né? Então, mesmo uma coisa muito boa, muito útil, e muito pouco ou muito grande, tira a saúde, no sentido mais amplo do termo, não somente a saúde física, mas a saúde espiritual, a saúde mental, etc. Então o medo é uma dessas coisas. E a impressão que eu tenho, que esse medo, que a gente pode chamar de medo estrutural, que quando eu não sei do que eu tenho medo, significa que eu tenho medo de tudo, até de mim. Então eu chamo de medo estrutural. É o medo que ele está na base do que a gente pensa e do que a gente sente muitas vezes. Ele como se ele tivesse nos contaminado inteiramente. E aí, e eu agradeço você ter levantado a questão, ele precisa ser cuidado de uma forma especial. E a primeira forma, talvez, de cuidar dele seja a gente investigar dentro de cada um de nós que vive essa questão, e a maioria de nós às vezes vive, muitas vezes sem perceber, é se perguntar por que eu tenho medo. E usar para responder o que a gente já entende ser verdadeiro. Então, a forma como a gente entende e vê a vida entra aí como sendo algo muito importante. E eu queria te falar um pouquinho, aproveitando a deixa, como é que a gente vê a vida. Como a doutrina e o Cristo com a doutrina, porque eu penso que a doutrina espírita, ela é uma lente de aumento sobre o Cristo. Ela vem trocar em miúdos o Cristo, ela vem simplificar tudo que o Cristo nos coloca, para que a gente seja feliz. Então eu penso que a doutrina é uma nova forma de viver. E aí a primeira questão que eu levanto é: nós estamos vivendo vivendo a vida, não aqui no centro.
lá na nossa casa, ali na rua, no trabalho, a nossa vida. Aqui não é a nossa vida. A nossa vida é fora daqui. Aqui também é uma parte, mas o grosso é lá. A gente vive a nossa vida de uma forma melhor depois que o Cristo, que a gente entendeu alguma coisinha do Cristo e da doutrina. Isso é fundamental. Porque se ficou a mesma coisa, eu não entendi alguma coisa. Eu perdi alguma parte. E a gente talvez tenha que ir na base. A gente estuda tanta coisa da doutrina e eu acho que a gente não nos aprofundamos muito na base. Vamos falar a base? Qual é? Porque essa base dá segurança. Essa base é capaz de dissolver o medo. Vamos tentar? Primeira coisa. Base. Princípios da doutrina são 7. Primeiro, eu não vou falar os 7. Vou falar 3 ou 4. Eles já são suficientes para supostamente começar a acabar com o medo estrutural. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Todo mundo sabe disso, né? Mas será que a gente entende o que isso significa? Isso é tão poderoso que só isso já deveria mudar metade da vida. É muito comum nas cidades a gente conhecer uma pessoa e perguntar de que família a pessoa é, né? De que família você é? Ah, não sei. E aí isso traz uma imagem, traz um contexto, né? Muito bem. De que família a gente é? Da família divina. Não há família melhor. Não há família mais nobre. Não há família melhor para se nascer. Isso significa que nós não somos pouca coisa. Isso significa que nós temos muita capacidade, que nós temos uma herança imensa que a gente ainda não assumiu. A gente vive pobre. Viver pobre, no contexto que eu estou falando, é viver sem felicidade. É viver sem paz. A gente vive pobre de paz porque a gente não foi lá resgatar a nossa herança. Ela está lá à nossa disposição. A gente continua vivendo como se a gente não soubesse que é filho do Criador de tudo, que é amor incondicional e infinito. A gente vive como se isso não fosse verdade. Porque se eu sei, de fato, que o meu Pai me ama de uma forma tão grande que é incompreensível. É incompreensível. O jeito que o Pai nos ama é assustador. Porque ele faz coisas assustadoras de tanto amor. Se eu sei que nós temos esse respaldo, se eu sei que eu tenho alguém assim a quem recorrer de verdade, mas esse saber que eu estou falando não é um saber de como quem sabe o que está escrito ali. Não é um saber quem sabe que Bauru está a 130 quilômetros daqui. Não é essa informação rasa. Eu estou falando de um saber interior, além do intelectual, de um saber que está no peito. É um saber de cor. Sabe o que é saber de cor que a gente vê na escola? De cor é de coração. Esse de cor é cor de coração. De tão fundo que é. Não é um saber memorizado, é um saber sentido. Eu tenho a quem recorrer. Jesus falou assim: se vocês, como pais, se o filho pede pão, se vocês já são capazes de não entregar em pedra, imagine o meu Pai. O que o nosso Pai faz diante das nossas reais necessidades? Isso precisa nos dar segurança. Precisa. E pode, e é capaz. Mas a gente precisa
trazer essa informação do nível superficial para um nível extremamente profundo dentro de mim. E eu garanto que o nosso medo vai diminuir. Segundo, nós somos imortais. Nós não vamos morrer. Isso é muito significativo. O que isso significa? Significa que eu vou ter tempo para arrumar toda a bagunça que eu fiz hoje, nessa vida. Se eu matei 10 ou 20, eu vou dar um jeito de arrumar. Eu vou ter tempo para arrumar. Significa que eu vou ter tempo para aprender o que eu não sei. Tudo que eu não sei, que é bastante coisa. Que eu vou ter tempo para amar as pessoas que eu não vi. Eu vou ter tempo para ajudar aqueles que eu não ajudei e que lamento. Eu vou ter tempo para conhecer tudo que eu não conheço, todos os lugares. Vou ter tempo para tudo. Eu preciso ter e fazer. Então, se eu internalizo isso, eu não preciso mais falar assim, nossa, perdi esta vida. Não, eu não perdi. Eu tenho uma experiência que eu vi que trouxe consequências dolorosas. Ponto final. E só isso. Ai, mas vou ter que esperar uma outra vida. Ai, qual o problema? Se você tiver alguém na família, um filho, que está indo por um caminho que você pensa que é um desperdício, então seja, mas não se esqueçam que a gente aprende errando, muito melhor, inclusive, que só na teoria. Você não vai falar mais que fulano estragou a própria vida, porque a vida com V maiúsculo não tem fim. E nós só pegamos um caminho mais longo e nada mais. Sabendo-se imortal, eu descubro que nem morrer posso. E a morte perde essa característica que a gente ainda insiste em ter, mesmo nós espíritas. A gente precisa matar a morte, gente. A morte é um trocar de roupa. Eu troquei de roupa depois do banho para vir aqui. Pronto, morri. É fácil assim. Tanto que aqueles que frequentam reuniões mediúnicas no centro sabem que a maioria não sabe que desencarnaram. Indicando que nem dói morrer. Se doença saberia. Então, afinal de contas, o que eu tenho? Eu posso errar porque o Pai continua a me amar. Eu posso errar porque quem não tirou o diploma pode errar, não pode? Tem professores aqui, professoras aqui presentes. O aluno pode errar fazendo exercício? Ele está autorizado a errar? Tá. Então, qual é o problema de errar, gente? E eu vejo que nós, principalmente no meio espírita, por conta da lei de ação e reação e da lei da justiça, que a gente adora discutir, a gente criou a ditadura do acerto. A prisão do acerto. Se você errar, depois que você leu o evangelho, está perdida. É mesmo. Por quê? Não entendo. Se o Pai continua a me amar da mesmíssima forma, eu posso matar 10 pessoas, o amor dele não nem sai do lugar. Por que eu não posso errar? Eu não estou dizendo que é bom errar. Mas eu estou dizendo que às vezes nós não temos alternativa. Olha o que o Paulo, o apóstolo Paulo, diante de tudo que ele fez, no final da vida dele, ele falou assim: o que quero, eu faço. E o que eu não quero, ainda faço. Os erros que eu não quero cometer, eu cometo. E aquele bem que eu gostaria de fazer, não consigo. Por quê? Porque eu estou em aprendizado. Nós estamos em aprendizados. Jesus não pode mais errar. Já se formou, tirou diploma. Vai ser problema dele. Nós estamos distantes. Por que esse medo horroroso de errar? Se nem morrer a gente vai.
Se o Pai continua a nos amar, a nos proteger, a nos amparar, já que Ele garantiu e prometeu que nenhum de nós vai ficar para trás. Nenhum de nós vai ficar esquecido. Se a gente se perder, e é possível que a gente se perca por aí, alguma hora, Ele vai vir buscar. Isso não nos deveria trazer mais tranquilidade de viver? Não deveria. Por que não faz? Essa é a grande pergunta. Diante, eu nem vou continuar. Nem preciso. Eu só preciso saber que Deus existe e me ama. Me ama muito. Eu só preciso saber que eu sou imortal. E isso resolve tudo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Parece que é simples, é do jeito que eu falo, né? Eu costumo simplificar bem as coisas, sabe por quê? Porque eu sei que todo mundo complica. Então, vocês estão no extremo, eu vou lá do outro lado. Aí eu falo assim, mas morreu qual o problema? Aí o pessoal se assusta. Mas isso é de verdade. Qual o problema de morrer? Morrer é castigo, gente? Olha, eu vou voltar para casa. Tá certo? Porque eu não sou daqui, ninguém é daqui, eu vou voltar para casa, tá? Não vou sentir mais dor no joelho, não vou sentir mais dor de cabeça, tá certo? É feliz. Vou saber um monte de coisa que agora eu não sei, estou me lendo. Olha que ótimo. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso aproveitar a bênção que é estar aqui, nesta escola. Então, claro que eu não estou dizendo que quem tem depressão, quem tem esse medo estrutural, seja simples sair dessa condição, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que me parece que esse é o caminho. E para que servem os caminhos, gente? Para serem caminhados, né? Para que serve uma estrada se ninguém anda? Não serve para nada. E Jesus disse que Ele é o caminho. Talvez esteja faltando que a gente caminhe. Porque a vida, essa é uma questão importante que eu penso, a vida é uma subida. A gente precisa se conscientizar disso. A vida dá trabalho. Às vezes, algumas vidas bastante trabalho. E a gente, sabe, a gente precisa se convencer que a gente precisa arregaçar as mangas. Eu não sei na vida de cada um de nós o que é arregaçar as mangas, porque existem cada um tem um trabalho diferente, né? A pessoa que está paralisada na cama, ela tem um trabalho totalmente diferente da gente, mas ela também tem um trabalho. Sabia? Jesus, eu não lembro qual capítulo, ali no Boa Nova, do Verbo de Campos, André, o discípulo, estava doente e pergunta para ele: Jesus, eu acho que eu não vou conseguir cumprir a minha missão, o meu trabalho, junto ao Senhor, porque eu estou meio doente. E Jesus, e eu peço para que vocês leiam, chama Fidelidade a Deus, o capítulo, porque ele fala melhor que eu, claro, né? E ele diz assim no final: se você já não tiver pernas que funcionem, nem braços, se sua boca não falar, se seu ouvido não ouvir, seus olhos não verem, você ainda pode servir a Deus com a paciência e a coragem. Que trabalho difícil esse, né? Que trabalhão esse. Então, olha só, eu estou na cama, lá, o pessoal fala que é vegetando, né? Como se vegetar fosse um problema. As plantas vegetam, elas são lindas, fazem um trabalho maravilhoso. Então o físico está lá nos aprisionando naquele contexto, naquela situação, e eu não faço nada, eu sou um estorvo. Não, eu posso servir a Deus. Muitíssimo, mais que muita gente, inclusive. Como? Tendo paciência e coragem. E aí, gente? Será que a gente não é capaz
em qualquer situação que a vida nos coloca, de fazer algo importante? Será que aquele que está lá em casa, que a gente precisa levar para o banheiro, limpar, dar comida na boca, e que ele pensa, ou ela pensa que está dando trabalho, não está nos permitindo, nos dando a oportunidade de servir, de aprender com essa pessoa? Será que essa pessoa não é o nosso professor? Professor do quê? De tudo, de um monte de coisa que a gente não tem e não sabe. Porque vocês não podem ter dúvida, numa escola só vai existir exercício que a gente não sabe fazer. Faz sentido? Faz sentido um aluno universitário, o professor ensinar quanto é 2 mais 2? Faz sentido? Faz sentido. Então, nessa escola da vida, a gente só tem exercícios que não sabem resolver. Por isso eu acho muito estranho as pessoas no centro falam, mas é muito difícil. Eu falei, óbvio que é difícil. Se fosse fácil, não precisa aprender. Só é fácil porque você sabe. Tá certo? É difícil aprender a dirigir, mas depois que você aprende, é tão fácil que a gente nem pensa mais no assunto. É difícil aprender a ler e escrever. A gente pode perguntar para ele, se ele sabe escrever. Está aprendendo, mas é difícil para ele. Tem que prestar atenção, forçar a mão, escrever aqueles ditados enormes, para escrever aqueles livros, tal. Né? Quando ele tiver 15 anos, 20 anos, ele vai escrever e ninguém vai perceber que está escrevendo. Por quê? Porque aprendeu. Nós estamos na escola do amor, do perdão, do servir, da paciência, da coragem. São todos exercícios bastante difíceis. Mas a gente pode simplificar a vida e torná-la boa de ser vivida, mesmo que ela seja bastante trabalhosa. Não sei se te respondi. Sim? Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Oi. Não entendi, o começo eu perdi. Você falou? Desunião familiar. Desunião familiar. Pensar muito em suicídio e achar que não vai fazer falta para ninguém. Sim, entendi. Vocês sabem, nós estamos exatamente no mês que trabalha a prevenção do suicídio. E você toca numa questão extremamente importante que eu acho que atinge 100% da gente. Se vocês me perguntarem qual que é o problema que a gente tem, ou o mais importante, aquele que a gente devia gastar toda a nossa vida para mudá-lo, para mexer com ele, o mais importante, o problema que eu considero, posso estar enganado, mas que eu considero básico, essencial, e se a gente mexer ali, a gente transforma a nossa vida. Eu estou falando do auto-amor. Normalmente, o que eu mais vejo para onde eu for é pessoas que não se amam a si mesmos, que se inferiorizam, que se rebaixam, que se consideram um lixo. Só porque a gente erra de vez em quando. Não é? Aí a gente vem no centro, lê o Evangelho, continua errando. Aí se considera pior. Aí fala assim, mas eu li tanto, faz 30 anos que eu vou lá, eu ainda não perdoo, eu ainda falo mal do outro. E daí? Qual o problema? Qual o problema, gente? Eu não estou dizendo que a gente deve continuar errando. Entendam bem. Eu estou dizendo que isso não é motivo. Nota de R$100. Quanto vale uma nota de R$100? R$100.
certo? Se eu comprar drogas, ela vale R$100? Não. Se eu comprar alimento e der para alguém que está com fome, quanto ela vale? R$100. Por quê? Porque o valor é dela. É intrínseco. Ninguém muda o valor. Não importa o que eu faça, se eu usar para o bem ou para o mal. Se eu colocar uma nota de R$100 na caixa de gordura lá da sua casa, lugar oculto, né? E tirar depois de um ano, ela continua, a vida inteira, né? Ela continua valendo R$100. Curioso, né? Nós somos a mesma coisa. O nosso valor não muda. E nós sempre temos um valor incalculável, porque nós somos filhos de Deus. Esse é um dos grandes aspectos da gente entender o que é ser filho de Deus. Em algum momento, o Pai parou tudo para criar cada um de nós. E a gente aprende na doutrina que existem 3 coisas no universo. Na criação inteira existe Deus, existe a gente, existe a energia ou a matéria. Só, não tem mais nada. Tudo está dentro dessas 3 questões. E a energia, coitada, né? Ou a matéria, ela passará. Ela é esse transformismo constante. A Terra um dia desaparecerá, esse universo inteiro. Daqui a muito tempo vai deixar de existir como ele é. E nós prosseguiremos. Vejam o tamanho da nossa importância. O Pai criou esse cenário gigantesco, belíssimo, para cada um de nós. E nós não temos valor. Como assim? O que a gente não está enxergando? O que a gente não está enxergando? Então, a gente precisa, eu penso, que esse problema, que não é somente a nossa irmã que tem, ela apenas fala em voz alta. Teve coragem de falar em voz alta. Porque todos nós vivemos isso. Todos nós estamos nos suicidando quando a gente se acha inferior. Eu acho que a gente devia nunca mais falar que eu sou inferior. Nunca mais. Porque isso não é verdade. Eu sou ignorante, não há a menor dúvida. Ignorante, eu acho que a gente devia aceitar. Porque a gente não sabe perdoar, não sabe amar, a gente não sabe quase nada. Né? Nós estamos no primeiro ano de escola. A gente deve ter uns 4 anos de idade espiritual só. Porque a gente é muito birrento, né? Muito imaturo, etc. Então 4 anos de idade espiritual parece uma boa idade. Né? A gente não sabe nada. Então, ignorante. E como é que Deus nos criou? Simples e ignorante. Ele nos criou mal? Não. O texto não fala nada de mal. Ele nos criou sem valor? Não. Simples e ignorante. Então, quando você falar, eu sou bem ignorante, você está acertando. Mas quando você falar que você não tem valor, é porque você não se enxergou como você é. Nós temos tanto valor que nós estamos proibidos de deixar de existir. Eu quero sair desse jogo, não pode. Entrou no jogo, não sai mais. Criou, está criado. Por quê? Porque não é permitido, porque nós temos valor essencial, fundamental. Agora a gente tem que aceitar isso. E aí mora o problema. Nós carregamos culpas. A culpa é venenosa. Venenosa. Um dos piores ácidos que existe da alma. Ela sim nos inferioriza, se a gente deixar. Ela
amarga a vida. Só que ela é filha do orgulho. Porque o orgulho que fez uma autoimagem perfeita. E aí a gente erra, porque a gente é apreendido e o orgulho grita. A humildade acha a nossa ignorância normal. Que surpresa. Né? E apesar da gente ver, até nos textos espíritas, a questão da culpa, eu prefiro a palavra arrependimento. Arrepender é muito válido, necessário. Se culpar, não. E nós precisamos tratar a culpa. Não precisamos tratar a culpa? Só porque a gente, eu insisto, gente, quem foi que disse que a gente não pode errar? Tem algum lugar, algum texto na doutrina, no Cristo? O que o Cristo disse para os pecadores que encontrou? Vai e não peques mais, não erre mais. Mas será que o Cristo não nos conhecia a ponto de acreditar que só porque ele disse isso a gente não ia errar mais? Ele disse assim: é melhor, vai dar mais certo se você não errar. É só isso que ele disse. Falar, por aqui é melhor, é mais reto, você vai chegar primeiro, vai chegar mais rápido. É só isso. Mas é óbvio que nos conhecendo desde sempre, ele sabia. Agora, a gente, nessa frase importantíssima do Cristo, a gente só presta atenção no final da frase. Não erres mais. E ninguém, ou quase ninguém, presta atenção no começo dela. E o começo diz o quê? Vai. É fundamental que a gente prossiga. Fundamental. Porque é indo que eu chego lá. É indo que eu aprendo. É tentando que eu aprendo. Na parábola dos talentos, lembra? O Senhor deu 10 dinheiros para um, 5 e 1 para o último. O último, só o último me interessa. O último chegou para o Senhor e falou assim: está aqui o seu talento, que era o dinheiro. Por medo, ele disse, eu escondi o talento e agora te devolvo. E a resposta foi: mal servo. Eu tenho certeza que se esse rapaz pegasse esse dinheiro, fizesse um mau negócio, e investindo um, ficasse devendo 5, e chegasse para o Senhor e falasse assim: então, olha, eu tentei ganhar um dinheiro com esse 1, e deu errado e agora eu estou devendo 5. Eu tenho certeza que esse Senhor está aqui o 5. Porque você tentou, você foi, e não teve medo de viver, mesmo errando. Porque aluno nenhum aprende sem errar. Não tem jeito. A gente quem faz pão, quem faz bolo, muitas vezes não vai dar certo. Muitas vezes. Aí você fala: o que eu errei? Fiz igualzinho a receita. Deu errado. Não é? E aí? Você nunca mais vai fazer? Faz de novo. Até aprender. O que você fala para o aluno que errou o exercício? Verifica, olha só que importante. Aonde você errou? Aqui. Então é porque você não entendeu tal coisa. Eu vou explicar de novo. Aí você explica. Eu acho que eu entendi, professor. Tenta de novo, então. Vai. A chance dessa criança, dessa pessoa errar, é altíssima. Porque ela acha que ela entendeu. Eu leio o Evangelho e eu acho que eu entendi. Na hora que eu vou fazer, não entendi nada. Mas que é? E o que eu tenho que fazer? Ficar chorando sobre o leite derramado, gente? Não. E nós somos muito preguiçosos, viu, gente? Porque a gente adora a culpa. A culpa, gente, é muito conveniente. Eu me torno um coitadinho de mim, fico choramingando por aí. Eu não sou capaz. Eu já fiz, errei. Mas você, né? Eu sou muito inferior.
eu sou muito, eu não sou capaz, faz você. Como? Eu como? Esse é o culpado. O arrependido faz diferente. O arrependido derrama o leite, chora porque derramou o leite, porque ficou sem. Mas não chora durante muito tempo. Chora uns 3, 4 dias, vai lá, limpa e vai comprar o leite. Esse sim. E corre o risco de comprar o leite e derramar de novo. E não tem problema. Porque ele vai para lá e fala assim, não é possível, derramei de novo esse leite, perdi tudo. O que eu não prestei atenção? Aonde foi que eu errei? Pede ajuda de alguém? Não, conta para mim, olha aqui, o que eu errei? Ou seja, ele está interessado em acertar. O culpado não tem vontade nenhuma de acertar. Ele só quer chorar e se considerar o último dos seres. E nós temos 2 exemplos importantíssimos na história do Evangelho. Um que se culpou e outro que se arrependeu. Judas se culpou e se suicidou, gerando mais sofrimento a si mesmo. Mas deixou de ser amado? De forma nenhuma. Os textos psicografados nos contam a grandeza do amor, dizendo que Jesus, a primeira coisa que ele fez ao sair da cruz foi procurar Judas. Está aí, isso está em Humberto de Campos, não sei qual livro. Aonde está Judas? E foi até onde ele estava. E tem um texto de um livro chamado Quando Voltar a Primavera, da Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, que é belíssimo. E Jesus fala assim para Judas, como se ele estivesse falando para cada um de nós. Judas, sou eu. Sou eu. Perdoa-te a ofensa. Perdoa-te. Jesus está falando para ele se perdoar, porque eu, Jesus, não tenho que fazer nada por isso. Perdoa-te a ofensa. Hoje começa um novo dia. Olha só, de novo vai. Ele diz para Judas, hoje começa um novo dia. Os milênios te esperam. E eu também. Jesus está falando para cada um de nós. Para cada um de nós. Que estamos em aprendizado como Judas. Ele, infelizmente, se culpou. Mas teve outro rapaz que, olha, muito cá entre nós, eu acho que ele errou mais que Judas. Que foi Pedro. Pensa o seguinte, você vira para o seu filho, você tem um filho que vai lá e faz uma arte e erra. Pronto, ok. Mas ele não te perguntou nada, não falou nada, você não presidiu nada, ele foi lá e fez uma arte. Ok? Esse é um. Aí você tem outro filho, você fala assim, ó, filho, o filho 2, não faça o contrário. Eu sei que você está pensando, não faça. Ok? Ó, presta atenção. Isso não é para fazer, porque está errado, não quero. Tudo bem? Tá. Se esse segundo fizer, ele não está muito errado. Você preveniu. O outro nem sabia que estava errado. Muito bem. Pedro foi avisado que esta noite ele negaria Jesus 3 vezes. Foi avisado. E não foi avisado, olha, daqui um mês você vai errar. Para ele esquecer. Não, hoje. E Pedro nem dormiu, porque Jesus foi preso naquela noite. Todo mundo ficou acordado. Então, eu estava na cabeça de Pedro, nossa, eu vou negar Jesus hoje, será? Não, não vou. E ele negou 3 vezes. Será que Pedro não errou mais do que Deus? Judas, coitado, enganado pela ideia de que Jesus iria se impor aos poderes da terra. E Jesus tinha e tem outro jeito de ganhar essa luta. Não é pelo poder, não é pela violência, não é pela imposição. E Judas, por muito amar Jesus, queria que rapidamente ele desse certo. E ele se enganou profundamente. Pedro, porém, que errou muitíssimo, não se culpou. Se arrependeu. Por quê? Vejam o que Pedro fez depois. Chorou muito. Chorou muito. E a gente vê o quanto Pedro
sentiu esse erro, porque lá no Paulo Estevão, no livro, quando Gesiel entra na casa do caminho e eles se aproximam, Gesiel então vira Estevão, mas antes ele conta, chorando para Gesiel, que ele tinha negado o mestre 3 vezes. Mas o que ele fez? Ele pegou este erro e se fortaleceu. Pegou esse erro e transformou-se em alguém que fez tudo o que ele fez. Ele pegou esse erro e prestou muito mais atenção ao tamanho do amor de Jesus por ele, apesar do erro. Ao invés de orgulhoso ficar lamentando porque errou. Ou seja, ele usou o erro para melhorar. É isso que o arrependido faz e que o culpado não faz. E nós temos uma cultura de culpa, de cultura de julgar-se menor só porque erra. Ninguém é inferior porque erra, apesar da sociedade viver nos impondo essa questão. Mas nós precisamos falar, sociedade, você não sabe nada de mim. Você não tem capacidade de dizer o meu valor. Ninguém tem. Quem diz o meu valor é o Pai e eu mesmo. Porque só eu sei de mim. Ninguém. Ninguém que vive na minha casa sabe de mim. Verdadeiramente, nem meus pais, nem minha esposa. Só eu sei. Por quê? Porque eu vivo dentro de mim. E eu sei as minhas lutas, eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Ninguém mais sabe. Só o Pai, só o Mestre. Então, quando alguém diz que eu não sei fazer tal coisa, que eu não presto para tal coisa, eu gosto muito da frase: o que dizem de mim não me interessa. Gosto muito da frase. O que dizem de mim não me interessa. Ah, mas tal pessoa que eu ajudei muito fala isso de mim. Que pena por ela. Que não soube ser grato. Que não soube me perdoar porque eu sou imperfeito. Mas a minha imperfeição, insisto 1000 vezes, não é um defeito. Não é um defeito. E eu insisto em dizer para você. É muito comum que a gente não tenha uma família ideal. Mas nós podemos ter. Jesus já nos disse como é que a gente faz para ter uma família ideal. Ele disse assim: cada um terá segundo as suas obras. Então eu quero uma família ideal? Ótimo. Seja a pessoa ideal na família. O ideal não no padrão do Cristo, a gente não vai conseguir, mas no ideal dentro do meu entendimento. Então eu vou reclamar menos, eu vou acusar menos, eu vou considerar mais, eu vou ferir menos, eu vou ajudar mais, e eu estarei construindo a família que eu quero, porque eu só vou conseguir ter a família que eu quero quando eu for a pessoa que eu quero ser, que eu quero ter na minha família. Eu preciso plantar para ter. E veja, por favor, não usem essa expressão para dizer: então eu não presto mesmo, hein? Porque se eu tenho essa família ruim que eu tenho, é porque eu sou muito ruim. Não. Nós apenas não sabemos. Não faz parte da nossa ignorância. E nós estamos aprendendo a parar de reclamar da comida, que não tem sal, ou tem muito. Ai, não, eu preciso falar para a pessoa aprender. Não, quando ela provar, ela vai saber. Não precisa falar. Eu tenho um amigo que ele falava que ele ficava magoado por 2 anos com as coisas. Porque ele está preocupado.
Mas ele falou que ele melhorou muito, porque agora ele só fica um ano. Mas não melhorou. Ele falou que ele demorou 20 anos para conseguir isso. Ele falou que antes de desencarnar ele ia ficar só 6 meses. Eu falei, não, mas você vai melhorar muito. Eu estou falando sério. Gente, é muito difícil o trabalho que ele está fazendo nele. Ele vai só ficar magoado. Não, se você ficar magoado só 6 meses, isso ali valeu a vida. Essa aí. Ajudei em alguma coisa. Olha, eu vou continuar mais um pouquinho. A gente adora aplausos, né, dos outros. Né? Eu vou perguntar para vocês, quanto tempo, quando a gente alguém nos elogia, a gente sente-se bem, né? Quanto tempo dura esse bem-estar em vocês? 5 minutos? Na hora. Pouco, né? A gente carrega um caminhão para fazer alguém nos elogiar, para só valer na hora. Não, não é, gente? Pouco, eu acho pouquíssimo. Tanto que se acontecer uma coisa fora, a gente presta mais atenção na vírgula do que no elogio. Será que a gente está brigando pelas coisas certas, gente? Será que a gente não devia parar de vender a nossa alma para que alguém goste de nós? Porque a gente vende a alma, né? Certo? A gente se anula às vezes, né? A gente fala sim querendo dizer não, não é? Anos. Até que um dia você fala, não aguento mais, né? Bem feito. Aguentou porque quis. Estou falando sério. Alguém pediu para você aguentar? Não. O Jesus pediu para você aguentar? Certamente que não. Aguentou então por quê? Para receber um aplausinho? Que só dura na hora? Não vale a pena, gente. Jesus pede para a gente respeitar o outro e se respeitar. Quando ele disse isso? Quando ele falou assim, que a lei maior diz que a gente deve amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo de que jeito? Como a ti mesmo. Essa parte a gente esquece, né? E a gente, eu acho que a gente começou pelo lado errado, querendo amar o outro, sem saber o que é isso. Sem se amar. Por isso que eu entendo que esse é o problema que a gente tem. Ah, mas a pessoa não me compreende. Que pena. Tem no livro Boa Nova, Joana de Cusa procurou Jesus para reclamar do marido. Você veja que esse problema é antigo. Nós, homens, temos um problema. Porque no Evangelho, nenhum marido foi reclamar da esposa. Nós temos um problema. Tomemos cuidado. Jesus foi reclamar que o marido não a entendia. E Jesus respondeu assim: seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. E, fazendo um parênteses, Joana não sabia, mas não foi naquela vida. Não foi, porque depois conta e não foi naquela vida. Mas ele continuou e disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, te compreenderá um dia. Não espere colher uvas do espinheiro. E nós somos aquele ser muito estranho que fica embaixo da goiabeira, brigando com a goiabeira porque ela não dá melancia. Nós somos essa pessoa. Porque você vive 40 anos com uma pessoa reclamando a mesma coisa há 40 anos. Ou seja, certamente a gente está esperando melancia da goiabeira. Quem é que está com problemas? Quem está esperando isso? Mas ele continua dando a solução.
a mãe e a terra. Sabe o que é amanhar a terra, gente? Cuide da terra. E o espinheiro dará um dia uvas. A terra cuida, aduba, coloca água, poda o espinheiro. Cuida. Ensina, dê exemplo, mostra como faz, com paciência e coragem. Se você conseguir, se você não conseguir, conseguirá outro dia. Por quê? Porque toda árvore dará bons frutos um dia. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E nós somos criados com a plena capacidade de sermos perfeitos. Tanto é que acho que a quarta ou quinto princípio da doutrina espírita diz que nós evoluiremos à plenitude. Ou seja, nós seremos felizes. Ponto final. Nós chegaremos lá. Nós ganharemos essa corrida. Não importa quanto tempo a gente demore, nós somos imortais, não tem um programa de tempo. Mas nós seremos felizes. Indicando já que nós somos capazes de aprender a ser felizes. Só que para isso, eu preciso me considerar um aluno. Um aluno que não sabe. Porque ninguém que sabe, ou que acha que sabe, consegue aprender alguma coisa. Como você vai encher uma xícara cheia? Não dá, né? Você tem que esvaziar a xícara cheia para encher de novo. Nós precisamos tirar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a ideia de que a gente sabe alguma coisa, para que a gente consiga aprender o que a gente não sabe de verdade. Essa é a grandeza da humildade. Entender que não sabe e não se sentir menor por isso. Da mesma forma que as crianças não se sentem inferiores porque não sabem ler. Somos nós que falamos isso para elas, infelizmente. Você é burro, não sabe ler. Infelizmente, elas acreditam. Infelizmente. E quando dizem pra gente que a gente não serve para nada, a gente já tem maturidade para não acreditar. Porque eu sei de mim. E eu olho dentro de mim e eu vejo uma vontade de fazer o certo, uma vontade de fazer o bem, uma vontade de ser feliz. Então, eu não sou mal. E eu não sou inferior. Nós precisamos rejeitar fortemente essa ideia. E se a gente, aos poucos, sem pressa, gente, porque a gente não precisa ter pressa, mas precisa andar sempre. Começarmos aos poucos, mesmo que minusculamente, a plantarmos a harmonia na nossa vida, a partir da nossa mente e do nosso coração, a nossa vida aos poucos mudará. Da mesma forma que se você pegar uma terra não fértil e cuidar dela, ela será fértil. Ela tem a capacidade de se tornar fértil, se bem cuidada. E nós estamos esquecendo de cuidar da gente. A gente cuida do mundo inteiro. Não cuida? A gente sabe mais da vida dos outros, mesmo que os outros sejam a nossa família, do que da gente. Eu fico preocupadíssimo com as pessoas que falam assim: os meus filhos são tudo. Eu fico muito preocupado. Porque é você que tem que ser tudo. E isso não é uma apologia, isso não é um convite ao egoísmo, mas ao autorrespeito. Egoísta é aquele que só quer para si e para mais ninguém. Quem se respeita quer também para si. E eu posso até decidir dar todo o meu prato de comida para você. Mas vai ser a minha decisão. E essa decisão não vai me pesar. Porque foi eu que livremente decidi. O sacrifício, gente, não dói. O verdadeiro. O que dói é quando você se sentiu obrigado a se sacrificar. Este dói. Mas quando você decide, você fala assim: eu não me vejo não fazendo isso. Você está fazendo levemente. E aí o sacrifício é feliz.
A palavra sacrifício vem de sagrado, viu, gente? Quando você sacrifica deste jeito, você faz algo sagrado. E você se alimenta disso. Alimentar. Ok? Falaram que eu podia passar do horário. Já passei. Dá tempo para mais uma? É? O Mário já me autorizou. Alguém gostaria? Senão a gente encerra. Oi? Me preocupo com a violência, com as guerras, com a inversão de valores que a gente está tendo. Qual a sua preocupação? O que você tem sobre isso? Na verdade, eu não sei, mas assim, Que as coisas não vão se ajeitar nunca. As coisas não vão se ajeitar nunca? Ela está falando aqui. Quem é que está no comando? Deus Então, Vai passar. se a gente botar fogo nesse mundo, tem um monte pra gente morar, gente. Simples assim. O que pior pode acontecer? Lembra? Olha só quem é que nós somos, hein? Nós somos filhos de Deus imortais. O que pode acontecer de gravíssimo para esse ser que nem morrer pode? O que pode acontecer? Alguém me conta? Não é bom? Você é muito simplista? nós somos radiantes. Somos. Sabe o super-homem? O super-homem, quando ele enfrenta aqueles monstros, aqueles bandidos, vai ter medo de alguma coisa? Não, por quê? Não, porque ele sabe que nada de mal vai acontecer com ele. Nada de mal. E veja, lá ele tem a criptonita, nós nem isso temos. Tudo faz parte do plano divino. O Pai precisa nos deixar livres para que a gente aprenda com as consequências dos nossos atos. Infelizmente, de novo, teve uma cena aqui de uma montanha super alta, né? Uma visão lá do alto. Vocês já perceberam, não sei se quando vocês vão em prédios altos, lá do alto tudo fica tão bonito, né? A cidade fica bonita, quando você vai lá, está tudo sujo, tá? O negócio todo, né? A rua não é bonita, tal, mas lá do alto fica tudo bonito. Nós precisamos ver a vida do alto. E quando você se vê imortal, nascendo e renascendo, quando você vê a dinâmica da sociedade, que está sempre em alteração, você está olhando do alto. E esse distanciamento e essa visão do alto faz com que a gente perceba o todo e não o detalhe. Às vezes o detalhe está muito ruim, mas o todo não está. Por que eu estou falando isso? Se a gente pesquisar, está na internet, nunca tantos ajudaram tantos em toda a história da humanidade. Nunca tanta gente fez o bem como agora. Nós nunca passamos por um período de tão poucas guerras. Porque antes, gente, era guerra a torto jeito. História recente, logo depois da Idade Média, Guerra dos 100 anos, teve lá na França. 100 anos em guerra. Mas só 3 ou 4 anos que está tendo a guerra na Ucrânia. Não estou minimizando. Só estou comparando. Nós tivemos a pandemia. Em quanto tempo saiu o remédio? Na peste, lá no começo do século XIX, no século XX, morreram 30 milhões. Gente. A gente não sabe o que é isso. No mundo, acho que morreram o quê no Covid? 2 milhões? 7 milhões? Só. E eu insisto, quem disse que morrer é um problema? O problema de morrer, gente. Eu peço que vocês pensem nisso. Qual é o problema de morrer?
agora a gente vai voltar para trás. Qual? Qual o problema? Qual o problema de morrer? Ah, eu vou ficar longe dos meus entes queridos. Não vai. Não sei se vocês já perceberam, quando alguém querido desencarna, nós ficamos com saudade deles. Eles não ficam, eles vêm visitar a gente a hora que eles querem. Por isso que quando alguém desencarna, eu sempre me preocupo quem fica. Com quem vai, eu estou sempre tranquilo. Está sendo parado, alguém foi lá, cuidou, familiares, queridos, entendeu? Tem mais liberdade, enxerga a gente não enxerga eles. É mais difícil sempre para a gente. Estamos presos aqui, beneficamente presos, nessa escola. Então, se a gente estudar as guerras anteriores, a gente vai ver que os tiranos, os que fizeram as guerras, eles foram até um tempo. Chegou uma hora, Deus falou assim, chega. Napoleão queria conquistar o mundo todo. Teve uma hora que ele quis invadir a Rússia, Deus falou assim, chega. Daqui você não passa. Hitler, idêntico. Chega. Nada acontece sem a permissão divina. A gente precisa internalizar isso também. A gente precisa, e aí você me deu uma oportunidade de falar algo que eu considero muito importante. Enquanto a gente não entender aonde é que a gente está, a gente vai sofrer. E aonde é que a gente está, gente? Que lugar é esse? Não estou falando disso. Que lugar é esse que a gente vive? Nós estamos numa escola. O que acontece na escola? Exercícios e lições. Ou seja, aqui não é um parque de diversões. Certo? Parque de diversões, você só se diverte. Aqui você se diverte de vez em quando, no intervalo. Mas a maior parte do tempo é trabalho, é aprendizado. Se a gente acha, por isso que a gente precisa ver aonde a gente pensa que está, se a gente acha, se a gente sonha em estar num parque de diversões, nós vamos chorar muito. E eu vejo que a maioria de nós só quer sombra e água fresca. Tá certo isso? A gente reclama assim, mas só eu que trabalho nessa casa? Qual o problema? Qual o problema? Hã? Fala com isso? Eu não tenho ideias, é isso? Eu tenho uma amiga que reclamava que ela tinha que fazer almoço para os filhos crescidos. Que ela era obrigada a fazer almoço para os filhos crescidos. Quem te obriga? Tem uma faca no seu pescoço obrigando você a fazer almoço todo dia? Filhos crescidos, hein? Mais de 20 anos cada um. Mas eu tenho que fazer. Quem disse? Quem disse? Quem disse que você tem que fazer os seus filhos que têm mais de 20 anos, que já sabem não morrer de fome? Quem disse? Será que eles se obrigam ou você que se obriga? Eu vejo pessoas falarem assim, não, a partir de agora eu só vou fazer o que eu quiser. Aí eu falo assim, me conta quando é que você fez o que você não quis. Quando? A gente sempre está fazendo só o que a gente quer. Desculpa. Mesmo não querendo. Decidiu não querer fazer o que não queria. Nós somos livres. Ah, mas o outro vai virar cara. Problema do outro. E a mulher fazer comida pro marido? Qual o problema? Não é obrigação da mulher fazer comida pro marido. Tem algum lugar que diz isso? Eu já sou viúva, Você está falando em causa própria. Tá. Né? Não sei, vamos combinar? Está combinado? É obrigação? Está escrito? Está no contrato? Ela falou que não é obrigada a nada. Nós não somos obrigados a nada. A gente, a vida inteira, só faz o que quer. Desculpa, gente. Tudo bem, se quiser, tem que aprender a falar não. Se você quiser falar não, é bom falar não. Mas aí eu tenho que descobrir por que eu não quero fazer alguma coisa. Porque às vezes eu não quero só porque o outro quer. E isso é adolescente que faz, né? O adolescente, o pai quer para a direita, o adolescente, por definição, quer para a esquerda. E ele
talvez precise disso, porque ele está se afirmando, a sua identidade, é outra coisa. Mas eu preciso saber. Então não é uma questão de dar ideia, é uma questão da gente viver. Não vou falar uma palavra ruim, é uma palavra dura. A gente precisa viver com mais honestidade. Não na questão de roubar os outros, né? De forma mais honesta. Eu preciso saber como que é bom que eu viva. Vou dar um exemplo. Eu conheço um casal de amigos que a esposa detesta arrumar cama. E o marido gosta de ter a cama arrumada. Evidentemente que eles me contaram que eles brigavam logo de casar. Porque ele falou, mas você não arruma a cama? Eu arrumo você. Pra mim tá ótimo assim. Pra mim tá ótimo. A cama tá arejada, olha, não cria ácaros, né? O colchão respira. Visão dela. Não, mas é feio. Eu perguntei, alguém vai entrar aqui? Mais tarde? Não, ninguém vai ver, só eu e você. E sem casar, só pra ver. Visões diferentes sobre o mesmo assunto. Aí o marido contando que passou o tempo, nunca a cama estava arrumada, também ele também nunca arrumou, né? E ele pensou o seguinte, bem, pensou sobre o problema que o incomodava. Ele falou assim, bem, se eu morasse sozinho, quem que ia arrumar a cama? Eu. Tá bom, então eu vou arrumar. Que divino, gente. Um gênio! Muito bem dito! Um gênio! Um gênio! Você mora sozinho, quem lava a louça? Você ou você? Você escolhe. Pode escolher. Quem lava a louça se você mora sozinho? E por que quando você mora com alguém, o outro tem que lavar a louça? Explica. Não dá pra explicar, né? Porque hoje, por exemplo, num casal, os dois trabalham fora. Exato. Aí divide, Divide né? as funções para não sobrecarregar para ninguém. Sim. Ok? Vamos combinar então? Vamos. Você faz isso e eu faço aquilo. Está confortável? Ah, eu prefiro enxugar, você lava? Ah, ótimo, porque eu detesto lavar. Ou detesto enxugar, pronto. Resolvido. Resolvido. Então, isso para mim é viver com honestidade. E olha, não sou eu quem recomenda isso. Gandhi define a felicidade quando o que você fala, o que você sente e o que você faz é a mesma coisa. Estão em harmonia. Ou quando o que você fala, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Até coloquei 4 coisas. Ou seja, quando você fala não, você concluiu que é não, você sente que é não e você fala não. Pronto, não há conflitos dentro de você. Você está em harmonia, isso é felicidade. Será que não é a mesma coisa que o Evangelho do Espiritismo diz, quando ele diz que felicidade é a paz íntima? Agora, quando eu falo não, querendo dizer sim, eu crio uma guerra dentro de mim. Porque uma parte de mim fala, nossa, você tinha que falar sim. Aí eu falei não. Pronto, eu tenho um conflito interior que se chama remorso. Porque eu não fiz o que o meu íntimo. Agora, um grande alerta que eu faço é que a gente precisa se conhecer o suficiente para saber de fato o que você quer. Porque a gente muitas vezes, quem quer dentro de nós é o desejo. E muitas vezes o desejo é imaturo, infantil e birrento. Então, por isso que os Espíritos responderam lá no livro dos Espíritos, dizendo que é na nossa consciência que estão inscritas as harmônicas leis divinas. Então, eu preciso aprender a conversar com a minha consciência, porque ela nunca vai me orientar erradamente. E tomar muito cuidado com os meus desejos, que mudam todos os dias.
você satisfaz os desejos E fica sem nada. e fica com a consciência Fica. culpada. Sim, porque a consciência fala, isso que você fez não está em harmonia com a lei divina. E faz parte do aprendizado. Às vezes eu falo, puxa, eu achei que isso não era a minha consciência, é meu desejo. E a gente vai errar. Mas eu vou aprender a me conhecer. Viver. Vai. Então, se a gente usar, para finalizar, porque eu sei que nós já temos uma quantidade de coisas bastante grande para pensar, né? Não vamos ter uma congestão de ideias, né? Tudo em equilíbrio. Se a gente, eu recomendo, eu convido a todos, e a mim também, vamos continuar a pensar no que significa ser filho de Deus. Ser tão amado assim. Vamos lembrar que nós somos imortais e nada de grave é capaz de acontecer conosco. Nada. Se alguém quiser me fazer picadinho, vai fazer picadinho no meu corpo, não a mim. Não a mim. Tá? Porque eu continuarei ileso, imortal. Eu sou muito amado. Isso significa que eu sou protegido. Isso significa que eu tenho muito amparo, como todos temos. E que basta que eu me abra esse amparo. André Luiz, dizem, ficou 8 anos no umbral, né? Você sabe por quê? Porque não orou direito. Observem lá no começo do nosso lar. Quando ele orou de verdade, ele viu Clarência. Eu brinco para Clarência e falo assim, nossa, mas demorou, faz 8 anos que eu estava esperando. Ele podia ter ficado 1 minuto no umbral. Mas como ele não sabia orar, não sabia ser humilde, não sabia se colocar diante de Jesus, diante do Pai, era o que vocês observarem, ele ora exigindo. E não é assim que funciona. Ou seja, ele não conseguia ver a luz presente ao seu redor. Somos nós. Então nós temos que aprender a receber esse bem. E isso está ao alcance de 100% de nós. E por fim, a gente lembrar que a vida aqui é trabalhosa. Que nós não viemos aqui para se divertir. Que enquanto a gente buscar sombra e água fresca, possivelmente a gente vai errar. Porque sombra e água fresca não ensinam nada a ninguém. Mas o trabalho sim. Eu já cheguei àquela conclusão para finalizar que se eu tiver 2 caminhos, pegue o mais difícil. Deve ser o mais certo. Se eu tiver alguma dúvida, pegue o mais difícil. Bem, gente, eu espero que vocês sejam críticos em tudo que eu disse. Tomem cuidado para não engolirem tudo que eu disse sem reflexão. Não saiam por aí falando, mas eu estou fazendo o que o Edgar disse. Tá? Porque é uma decisão de cada um. É claro que eu falo aqui, nesses poucos minutos, de forma relativamente superficial. Daria para a gente entrar profundamente, por horas, em cada um desses temas, principalmente aqueles que impactam o nosso dia a dia. Tá? Mas a minha ideia foi colocar conceitos amplos para que a gente tivesse material para reflexão. Eu agradeço demais quem se manifestou e peço para que vocês que se manifestaram, todos nós, acreditem, não, saibam verdadeiramente que são muito amados, muito capazes de serem felizes. Todos nós. É só a gente prosseguir confiando cada vez mais. Muito obrigado. Faz a oração. Vamos fazer a oração final? É tão bom saber, Jesus, que o Senhor nos ama, do jeitinho que eu sou. Aprendiz, atrapalhado, muitas vezes, tantas vezes sem saber para onde ir, mas o Senhor nos acolhe docemente e deseja tanto que a gente saiba
que esse amor nunca se afastará de nós. Que não há desamparo, há só cuidado e carinho. Mas há também um caminho a ser caminhado, que é teu. Que possamos, Mestre, nos levantar de nós mesmos, olhar para esse caminho com alegria e nos resolvermos a trilhá-lo, enfim, devagar, sem pressa, nem que seja tateando, mas caminhando na tua direção. O Senhor permanece de braços abertos como quando na cruz, para que ninguém se esqueça que o Senhor está pronto a nos acolher e a nos abraçar. De braços abertos nos aguarda que a gente se aproxime, não daqui a 1 milhão de vidas, mas hoje, agora, nos sentindo abraçados pelo teu amor, que está aqui, sempre esteve, sempre estará, nos ajudando a todas as vezes que cairmos, nos levantarmos, cada vez mais fortalecidos e sábios, aprendendo. Se vai demorar, não importa, é o que o Senhor nos diz, porque esse amor não tem fim. Obrigado, Pai, por tocar o nosso coração, por derramar gotinhas de carinho dentro de nós, para que a gente se sinta de verdade, sinta esse amor que é tão real, tão grande para todos nós. Obrigado. Que assim seja.